Olá, turma do quarto ano, tudo bem? Bom, espero que sim, viu? Espero que vocês estejam se cuidando. Então vamos aqui mais uma vez, né? Nosso encontro virtual, certo? E dessa vez a gente vai ver sobre a população do município, né? Para a gente encerrar essa parte aí do primeiro módulo do livro, certo? Então vamos ver sobre a população dessa vez. Então, o que é população? Primeiramente, vamos iniciar com o conceito de população. O que significa essa palavra, população? Então, população nada mais é do que o número de habitantes de um determinado lugar, de um território, certo? Então, as pessoas moram num país, num estado, num município, é a população daquele lugar, certo? Então, com relação ao nosso país, como se formou, né, a população do nosso país, se formou a partir da mistura de diferentes povos, tá? Como vocês já devem ter visto na história, né, do Brasil, que o nosso povo é formado, resultado de uma grande mistura. A mistura dos indígenas com os europeus, com os africanos e outros povos que vieram depois. Tá? Então, no século XVI, XVII, né, a população brasileira era mais formada mesmo por esses três primeiros povos aí, o indígena, que é o nativo, né, o povo que já existia aqui no Brasil, os europeus que vieram e ocuparam, né, dominaram essas terras aqui, e depois os africanos que foram trazidos para cá, para o Brasil à força, para serem escravizados. Então, a mistura desses três povos foi se formando a população brasileira, e mais tarde a contribuição, a vinda de outras pessoas de diversas partes do mundo, né, os imigrantes, também se juntaram, né, os grupos de imigrantes se juntaram à nossa população, formando todo o povo, toda a população brasileira, tá? E aí, isso é o geral, no nosso país é assim, mas só que se a gente for estudar assim, por partes, a gente estuda a população, né, geral do país, que já ultrapassa os 200 milhões de habitantes, certo? Já bem mais do que 200 milhões de habitantes, e depois a gente vendo cada lugar separadamente, população de cada estado, a população de cada município, ou seja, cada um com as suas particularidades, suas características próprias. E aqui nós estamos para ver justamente a população do município. Então, aqui, como já foi dito, né, os povos que formaram, de um modo geral, a população do nosso país. Então, os indígenas, os europeus, os africanos e os grupos de imigrantes que vieram depois, japoneses, que vieram bem mais tarde, mas antes disso vieram italianos, alemães, turcos, ucranianos, enfim, espanhóis, depois vieram outros e outros povos, e cada vez mais isso tem ocorrendo por conta de diversas coisas que têm acontecido pelo mundo afora, pessoas que por problemas diversos nos seus países têm enfrentado coisas terríveis, né, guerras, e entre outras situações terríveis que os obriga a sair da sua terra natal. Então, muitos desses povos vêm parar aqui no Brasil, né? O Brasil recebe esses grupos de refugiados, e aí eles acabam fazendo parte, né, se incorporando à nossa população. Então, vai misturando tudo, e aí o Brasil, essa mistura toda. E aqui vocês podem ver, né, agora na questão da população do município, como ela é composta, tá? No município, todo mundo aqui já sabe, né, que o município é composto por duas partes, a zona urbana e a zona rural, ou seja, a cidade e o campo. Então, as populações dessas duas zonas, né, elas são diferentes uma da outra, devido a quê? A característica de vida de cada uma dessas áreas, tá? A zona urbana vive de um jeito, tem um ritmo diferente, né,
o modo de vida da cidade é bem diferente da zona rural, bem diferente do campo. O campo já é aquela coisa mais tranquila, isso não quer dizer que o povo vive parado, não. São um povo que trabalha e como trabalha, viu? Trabalha inclusive para manter a cidade viva, porque tudo que a gente consome na cidade vem do campo. Né? Então é uma vida mais tranquila, o pessoal acorda mais cedinho, vai dormir mais cedinho, mas trabalho puxado, trabalho, né, em diversas atividades que existem lá no campo, né, atividade agrícola ligada à pecuária, na criação de animais, extrativismo, então, viu? Não é essa vida agitada da cidade que as pessoas trabalham em bancos, em repartições públicas, escolas, hospitais, esse corre-corre, essa correria da cidade, essa agitação, a forma do pessoal do campo se divertir já é diferente da cidade, né? A cidade tem cinema, tem shopping, tem praia, tem um monte de coisa, vida agitada mesmo. Já no campo eles já se divertem de uma maneira diferente, aquela coisa mais tranquila, aquela festa mais familiar, né? É diferente, certo? Mas mesmo sendo diferente, ambas as populações são de grande importância, são de fundamental importância, porque quando junta as duas, dá justamente a soma dessas duas populações, né, da zona urbana e da zona rural, é que a gente tem o número de habitantes do município, a população do município, que é a soma delas duas, certo? Só que, geralmente, a mais numerosa, a que tem maior número, é a zona urbana. Na cidade tem mais população do que na zona rural, ok? Então, muito simplesinho de compreender, certo? Então, o modo de vida no espaço rural e espaço urbano já é bem diferente, que eu acabei de falar agora, certo? E que uma depende da outra, as duas são importantes, porque a zona rural precisa da zona urbana e vice-versa. Viu? O que é que quando a gente consome, seja lá o que for na cidade, tudo que a gente vai comprar no supermercado, nas feiras, nas lojas, teve um início lá no campo. Tá? E aí o que a cidade precisa, o campo fornece. E o campo, a população do campo, precisa de coisas que lá eles não conseguem produzir, como coisas que são produzidas nas indústrias, por exemplo. E aí quem fornece é justamente a cidade. Então tem essa troca de uma zona para outra, de uma localidade para outra. Então, são as duas coisas juntas, né? Se unem para dar essa coisa completa, mais completa para o município. Então, falando de população, no nosso país, né? População no município, existem municípios que são bem maiores do que outros, então, obviamente, que, pela lógica, né? O número de população, a gente pensa logo assim, o município ali é tão grande, a população daquele município é a maior de todas. Nem sempre é assim. Por quê? Porque existem municípios que são menores do que outros, mas que têm um número de população maior. Isso vai depender de uma série de fatores, quer dizer, do quanto a região ali é desenvolvida, é mais desenvolvida ou não, tá? O quanto vai atrair mais gente para aquele lugar ou não. Existem lugares que são grandes, mas que tem pouca gente, que tem poucos habitantes. Então, o nosso país é assim, um país imenso e que tem lugares grandes e com pouca população. Já outros não, cidades menores, lugares menores, que é aquela coisa, parece até que não vai caber todo mundo ali, mas essa distribuição populacional que depende de uma série de fatores. Então, geralmente, as pessoas costumam correr para os lugares que lhe oferecem a melhor condição de vida. Então, nos lugares que são mais desenvolvidos, né, oferecem mais emprego, uma melhor condição de vida, o pessoal costuma ir para lá. Outros preferem ficar lá na tranquilidade de outros lugares, não gosta de muita agitação, mas aí depende de cada um. Então, em cada lugar do nosso país, tá, o jeito de ser de cada um é diferente, o modo de vida, tá? Isso vai depender muito de qual o povo que, vamos dizer assim, iniciou a população de determinado lugar. Então, dependendo da origem, você vai ter as características físicas
diferentes, tá? Por exemplo, no norte do Brasil, se você vai em qualquer cidade lá do norte do Brasil, você vai perceber, é bem marcante na característica física da população lá do norte do Brasil, você vai perceber a presença do indígena, característica, as feições, tá? A aparência deles são mais para o quê? Para os povos indígenas, porque é a população mais marcante daquele lugar, no norte do Brasil. Já no sul do Brasil, onde a presença do europeu foi mais marcante, com esses povos aqui, esses grupos de imigrantes que vieram, né, italianos, alemães, você vai perceber uma população já bem diferente. Você parece até que você não está no Brasil, você está em algum ponto lá da Europa. O pessoal já com aquelas características, é loiro, de olho azul, até tem colônias que preservam mesmo os costumes que eles trouxeram da Europa, até falam a língua que eles falavam lá, porque dependendo do povo que formou o município, você vai ver essa característica física, as tradições, a cultura de cada um vai ser diferenciado, certo? Os costumes, as festas, enfim. O modo de ser de cada povo vai definir o jeitinho de ser de cada lugar. Então, não vai ser tudo parecido e muito menos igual. E principalmente quando se trata do nosso Brasil, que é imenso e que de norte a sul, de leste a oeste, apresenta diferenças de todos os tipos. Ok? Então, essas diferenças são cada vez mais sentidas, como eu falei antes, né, que esses grupos que eles estão vindo cada vez mais de diferentes partes do mundo, aí cada um vai trazendo o seu jeitinho, né, o seu jeitinho de ser, a cultura que eles tinham lá no seu país de origem, aí querendo ou não vai sendo incorporado pouco a pouco na nossa cultura, tá? Isso é muito interessante. Certo? Então aqui, né, para resumir bem, né, o modo de vida de cada lugar vai ser bem peculiar, vai ser bem de acordo com essas características de cada população, viu? E como também já foi dito, uma área precisa da outra, não pode ser isolado. A zona rural, né, o campo não pode ficar isolado da cidade, porque um depende do outro. Certo? E para isso a população é muito importante, porque é com o trabalho, tanto da população rural quanto da população urbana, que vai dar essa coisa de um ajudar o outro. Sabe que todo mundo depende de todo mundo, então nada melhor do que os dois lados trabalhando, né, para que ambos os lados sejam e continuem sempre sendo importantes para o município. Certo? Então, falando aqui, né, do nosso município, obviamente, também temos as nossas características próprias, nossos costumes. Nós estamos um município do estado nordestino, então aqui nós temos o nosso jeito de falar, né, próprio do nordestino, nós temos as nossas festas tradicionais, certo? Forró, né? E o nosso jeitinho de ser, que é diferente do norte, que é diferente do sul, que é diferente do sudeste. Certo? Então, e aí uma outra coisa que eu não posso também deixar de falar para vocês é que o município, ele é representado, né? Ele é representado nos mapas, certo? Então, a representação dos espaços do município aparece nos mapas. Então, a gente vai lá localizar, eu moro no município de João Pessoa, você vai lá olhar no mapa, olha, localiza aqui. Então, você vê a localização, a representação dos municípios nos mapas. E aí, o que é o mapa? É a representação do espaço em tamanho reduzido. Por exemplo, quando eu estou aqui, de repente eu preciso fazer um documento, preciso de uma foto minha. Então, a fotografia é uma representação minha, reduzida, né? Não vai estar no meu tamanho natural, o original, no meu tamanho natural, vai estar reduzido, aquela fotinho assim, 3x4. Então, o mapa é menorzinho, você pega o mapa, aqui você vê que está bem menor do que o que é na vida real, né? Na realidade. Os continentes não são desse tamanho na realidade. Obviamente que os municípios também não. Então, é um tamanho reduzido, tamanho bem menor do que o que é na realidade. Então,
Falando dos mapas, né, para terminar aqui, concluir essa parte desse conteúdo, nós, que faz parte do que vocês terão que estudar para fazer também as provas, tá? Vocês devem saber que o mapa, ele não é todo igual não, tá, gente? Para cada mapa tem o título, vai dizendo, por exemplo, esse aqui, municípios vizinhos, o município aqui de Curitiba. Então, cada mapa tem o seu título. Então, mapa político, o mapa da vegetação, o mapa da população. Aí, dentro do mapa, você tem outras coisinhas que você tem que entender, como, por exemplo, a legenda. É muito importante a legenda porque ela apresenta vários símbolozinhos, desenhos com cores diferenciadas, desenhos, símbolos diferenciados, para você compreender o que tem dentro do mapa. Ok? Então, preste atenção, quem tem o livro, dê uma passada na leitura dos textos para reforçar o que foi dito aqui e as atividades, né, eu vou deixar na escola para vocês virem pegar, viu? E fazê-las, tá certo? Não deixe de pegar e nem de fazer as atividades não, porque senão já viu, né? Vai prejudicar na hora de fazer as provas. Então, é isso, gente. Por hoje é só. Então, fiquem bem. Cuidado com o coronavírus, se cuidem, né? E até a próxima. Tchau!